nada é mais poderoso do que conhecimento e ação junto. E sempre foi assim que eu fiz na minha vida. Então, eu primeiro preciso voltar alguns anos, mais ou menos quando eu comecei a minha história lá há 8 anos atrás. Eu não tinha dinheiro. Eu sou um rapaz que vim de família muito humilde. Eu sou de Canoas, do bairro Matias Velho, para quem conhece, periferia canoense. Então, eu nunca tive recursos, não tinha grana para fazer as coisas que eu queria. Mas eu sempre quis fazer muitas coisas. E conforme tu vai evoluindo na vida, tu tem as motivações que te movem em cada momento da tua vida. E quando eu tinha 12, 13 anos, eu gostava muito do Planeta Atlântida, né? E aí quando eu fiz 14 anos, eu podia ir no Planeta Atlântida, né? E aí eu gostava muito do Charlie Brown, e eu queria ver um show do Charlie Brown no Planeta Atlântida, eu acompanhava aquilo muitos anos, e essa era a minha motivação de vida. Porém, eu não tinha dinheiro para ir, nem para pagar o ingresso, e aí que eu tive a minha primeira ideia. Pô, de que maneira eu posso financiar esse meu objetivo, eu posso atingir esse meu objetivo, que era ir para o Planeta Atlântida ver o Charlie Brown naquele momento. E eu pensei, pô, eu posso eu mesmo promover um transporte para o Planeta Atlântida. Meus amigos não têm como ir, eles têm dinheiro para ir, né, tem ingresso e tem como ficar, mas não tem como ir, né, todo mundo 14 anos. E aí eu vou alugar uma van, uma coisa, e vou promover uma excursão para o Planeta Atlântida. No primeiro momento, eu tinha a ideia de fazer esse negócio. Eu peguei e articulei com uma empresa de transporte lá, falei pro cara que ia pagar pra ele na volta, né, porque eu conseguia arrecadar a grana antes de poder pagar pra ele. Mas eu precisava vender, né, que era o grande lance de qualquer negócio. Eu precisava vender aquela ideia lá, porque até o momento não tinha nenhum recurso. E aí que surge o Orkut na minha vida. Naquela época o Orkut e o MSN eram as grandes redes sociais. Eu sou um cara novo, né, 21 anos, e eu nasci meio que dentro desse mundo. Então eu sabia que pra mim era algo muito natural, todo mundo estava lá, bastava eu ficar divulgando lá que as pessoas iam comprar. E aí foi meu primeiro contato com o Orkut e MSN, o que se chama hoje do marketing digital, né? Joguei com as armas que eu tinha e o lance aconteceu. Eu consegui cumprir meu grande objetivo, que era ver o Charlie Brown no Planeta Atlântida, consegui captar a grana para fazer, que era o meu objetivo, não era nem ganhar dinheiro, era simplesmente poder ir até o evento, e eu consegui, eu fui no evento, ainda voltei com um dinheiro para casa, assim, não grande dinheiro, mas algum dinheiro. Quando eu vi a oportunidade, assim, o poder de uma audiência, né, como era o Orkut, tinha aquela audiência ali para ser trabalhada, eu comecei testei e deu certo aquele primeiro negócio, eu comecei a querer investir naquele lance. Então eu comecei a criar uma empresa com 14 anos, que era uma empresa de transportes para eventos. E aí eu comecei a circular nesse meio da galera que fazia eventos e tudo mais, fazia parceria com os produtores. E aí eu comecei a trabalhar também com montagem de equipamentos. Tinha uma produtora lá que vendia, tipo 15 anos, casamentos, tu contrata som, luz, né? E aí eu fui trabalhar com os caras, só por ir na festa. Minha motivação era ir na festa naquele momento ali. E aí, de graça, eu ganhava R$50, eu achava muito legal. E aí, dizia pra minha mãe que eu tava trabalhando, né? Ela liberava. E aí eu comecei a tocar nas festas. E aí eu comecei a aprender lá, comecei a aprender a parte técnica, equipamento, montar a luz, montar o som, toda essa parte técnica que demandava aquele trabalho. A gente aprendeu, comecei a aprender um pouco de me relacionar, comecei a aprender um pouco de falar em público, porque era o grande botar à prova o funcionário dessa empresa, era falar no microfone, uma coisa tipo, galera, tem que ir pro buffet agora, daí ninguém queria falar, tudo ficava cabulado, então quem falava era o cara top da equipe, vou falar. Então, naquela época, com 14 anos, o cara hoje, fazer uma apresentação já é algo que te deixa nervoso, né, na faculdade ou em outras situações, mas eu consegui quebrar essa barreira na minha vida muito cedo por causa dessa oportunidade. Então eu tive que me forçar a estar lá frente a 1.500 pessoas, por exemplo, e aí foi muito fácil e ganhei um pouco com isso, né, assim, de conhecimento, de prática. Eu tive a oportunidade de participar de um grêmio estudantil no colégio, assim, eu também fui um cara sempre muito rebelde, queria revolucionar os negócios, e aí eu estudava em um colégio público e a gente tinha uma carteirinha de estudante, que tu era obrigado a fazer, sei lá, custava R$25, e a gente só queria aquele negócio para pagar meia entrada no cinema, e daí eles queriam cobrar R$25. E aí eu, muito revolucionário, dizia, não, isso aqui é uma lei federal, a gente é obrigado a pagar as coisas do cinema, você não pode me obrigar a pagar R$25 na carteirinha. E aí essa foi minha motivação naquele momento, a gente falou, não, a gente vai montar um grêmio estudantil, vamos derrubar esse negócio aqui, a gente não vai ter mais carteirinha. Precisava captar uma grana para poder financiar o projeto da campanha do grêmio estudantil, nem existia o grêmio estudantil no colégio, a gente só tinha uma lei que tu poderia ter um grêmio estudantil, então a gente queria começar com esse lance. E aí, eu estava nesse meio, fazendo excursões para os eventos, estava trabalhando com as empresas, conhecia tudo, e a gente, vamos fazer uma festa, então, estruturou tudo, começou a vender os ingressos, Orkut MSN, Promoter, já montando várias campanhas de venda ali com 15 anos, para fazer aquilo acontecer, e aí eu iria tocar, um outro cara ia tocar, ia ter umas duas bandas, e daí, a gente fez o evento lá,
articulou a parada para acontecer, a gente tinha tudo na promessa de pagar, né? A gente contratava as empresas dizendo, eu vou te pagar depois que a parada acontecer, eu te dou o dinheiro. A gente abriu o evento, sei lá, uns 3 mil reais na época. Final, a gente conseguiu lucrar 10 mil reais naquele evento ali. E a gente, esquece esse lance de game estudantil, vamos fazer festa aqui da gente. E aí, o Grêmio Estudantil se tornou uma produtora de eventos do dia pra noite. E óbvio, uns só estavam pela loucuragem, assim, pelas motivações, mas eu comecei a me motivar realmente para escalar. Eu sempre quis ter um grande negócio, assim, sei lá, por que motivo, sempre ser empresário foi a profissão dos meus sonhos, e sempre será por que motivo era uma motivação. Então eu comecei, me relacionava muito bem, o pessoal sempre falava, mas você é muito novo, não sei o quê, mas eu tinha como, sei lá, uma habilidade para persuadir, vender as ideias para todo mundo, e a parada aconteceu. Fomos acumulando dinheiro, o negócio foi crescendo até eu chegar a abrir uma casa noturna. Eu cheguei a acumular uma grana, um capital, e aí tinha um local em Canoas lá que é muito legal, assim, de passagem, assim, é um prédio que o cara gastou 1,5 milhão para reformar. Então ele tem uma das maiores infraestruturas de noite de Porto Alegre, assim, esse lugar lá. Porém, Canoas é meio ruim tem um mercado meio ruim para isso. Mas enfim, como eu fazia festa a cada 3 meses, minha visão de marqueteiro de 15 anos, era que eu tinha que divulgar uma festa nova a cada 30 dias. Então se eu tivesse que trabalhar o brand da casa noturna, ia dar muito mais certo, né? Porque eu ficava trabalhando a mesma coisa o tempo inteiro. Eu precisaria estar divulgando uma nova festa todo mês, a cada 30 dias. Daí a gente fez um acordo, eu lembro que o aluguel era 10 mil e pouco reais por mês do espaço. Aí começou a vir os problemas, né? Porque, eu com aquela idade. A minha irmã era técnica de segurança do trabalho, então ela não manjava nada de administração. Meu sócio também, só estava lá, ele tinha uma escola, na época uma franquia de uma escola, então ele não tinha também, o negócio dele já não ia bem, daí ele começou a perder o foco, e depois eu fui aprender por que isso deu errado, mas na época eu queria fazer tudo no instinto, achava que eu era o cara, que eu sabia fazer os negócios. Então eu me concentrava a fazer o que eu tinha meio que um feeling para fazer, que era divulgar, e o negócio acontecia. Porém, todos os restos que envolvem o negócio eu não sabia, e as pessoas que estavam comigo também não sabiam. Mas a gente conseguiu quebrar esse negócio, porque, obviamente, não precisaria ser tudo muito lindo. Mas eu consegui consegui fracassar, assim, vamos dizer, muito cedo. Ali, com 17 anos, foi o momento que o negócio quebrou feio, quebrou bonito. A gente fazia um monte de coisa errada, assim, obviamente, eu não tinha muito conhecimento. Eu meio que nem entendi porque eu quebrei, porque eu achava que eu fazia tudo trimassa, porque eu não comprava aquele negócio, não sei porque ela tinha de errado que ela não comprava. Mas a gente quebrou. E aí, beleza, daí eu entrei na universidade, daí eu fiz o Enem, passei no Enem, entrei no La Salle para estudar processos gerenciais, eu acho, administração, depois fui para processos gerenciais, depois fui para eventos, até eu caí no marketing. Então o La Salle tinha um slogan na época que era o conhecimento emociona. E aí, eu era um cara que fazia tudo no feeling, achava que eu era muito louco, muito bom, Deus estava me abençoando, eu fazia as coisas do além. E aí eu não estudava, eu não queria ler, não lia nada. E aí meu primeiro contato com a universidade me fez ver o poder que o conhecimento tem. Parece que eu estou promovendo a universidade, né? Mas realmente foi o que aconteceu. Porque eu tive o primeiro contato com a primeira cadeira que eu fiz sobre marketing, ainda quando eu estava fazendo administração, foi eventos. Essa primeira cadeira era fundamentos de marketing. E aí foi meu primeiro contato com os 4 P's do marketing lá, do Felipe Cotter, P's para de promoção. E aí foi o primeiro contato que eu tive com um processo. E aí velho, se eu tivesse usado esses 4 P's, eu não teria quebrado, que vai o maior sentido pra mim hoje. Então eu comecei a identificar por que eu tinha errado, porque o negócio não era sistemático, era muito louco só. Eu era um cara acostumado a andar na periferia, andava com gente de periferia, e aí o mindset, que eu comecei a ter esse contato, o mindset começa a mudar, porque ele começa a andar com pessoas que pensam diferente. E as pessoas que pensam diferente influenciam o teu pensamento. E aí eu comecei a ver o mundo de outra maneira, porque eu vi que o mundo não era o que eu via na Matias lá, por exemplo. O cara que cresce na periferia, ele só ouve que a vida é difícil, que o patrão quer te explorar, que tu tem que trabalhar pra caramba pra te aposentar pelo INSS, que a vida não é de graça. E aí tu fica pensando, como é que vai pensar diferente? Tua mãe disse a vida inteira que trabalhar era difícil. Tanto que eu lembro que até os 10 anos, isso parece triste, mas até os 10 anos o meu sonho de vida era ser traficante. Por quê? Porque a minha mãe dizia que a vida era uma merda se fosse trabalhar. Trabalhar era difícil, dói demais, tu ganha pouco, e o traficante estava de boa, tinha Danone na geladeira. E eu vou querer ser o quê, velho? Eu quero sofrer, eu quero Danoninho só. E aí, depois eu comecei... Até esses meus contatos com a internet me fez ter acesso a outras mentes, né? E uma das referências que eu tinha muito forte nessa época que me fez não querer mais ser traficante foi o Will Smith. O Will Smith era um cara que gostava de muito, eu gostei muito de filme, coisa arada. E aí eu estudei muita história do Will Smith, né? E ele é um cara que saiu da periferia e hoje é um dos caras mais
top de Hollywood em valor, né? E ele dizia um lance que marcou minha vida, principalmente nesse momento, assim, de eu querer me dedicar muito ao trabalho, que ele dizia assim, ó, enquanto eu, lá pelos 18, meus 18 até meus 20 e poucos anos, enquanto a galera da minha idade estava preocupada em fazer festa, namorar e loucuragem, eu estava trabalhando, estudando o dobro deles. E hoje eu tenho no mínimo o dobro do resultado. E isso me fez pensar muito, porque o que o Will Smith prega é que a sociedade inverte o momento. Ela fala que, tu tem 18 anos, tu tem que curtir a vida, velho. Tu tem que curtir, daí tu faz a faculdade, faz um estágio, daí tu vai. E aí chegar com 30 anos, já tá com um filho em casa, tu tá, meu Deus, o que eu fiz nos outros anos? Foi na Woods, curtiu festa, fez loucuragem. E aí eu comecei a inverter, eu vi, eu tenho que trampar agora, eu tenho força, agora eu posso me dedicar ao hard work, eu tenho energia, se eu quebrei com 17, azar, eu tenho muitos anos pela frente ainda, se eu quebrar de novo agora, eu ainda tenho muitos anos pela frente. O pior é se eu começar a empreender com 40 anos, com filho, mulher, e se dar ruim, a vida acaba ali, tu entra em depressão. Então, quando a gente está jovem, quando é muito cedo, tu pode arriscar, é o melhor momento para te fazer esse tipo de situação, e eu adotei isso para minha vida, comecei a me dedicar muito. Isso até fez eu me excluir daquela sociedade periférica que eu vivia. Porque meus amigos só olhavam pra mim e diziam, Daniel só quer trabalhar e estudar, como se eu estivesse errado. Não, porque eu era chato. Comecei a ficar chato pra aquele público, né? Comecei a ver que o conhecimento tinha muito poder. E eu comecei a dedicar muito a ler, estudar. E aí eu sentei na cozinha da minha casa com o notebook que eu tinha da minha mãe lá e comecei a ligar pro Brasil inteiro, dizendo que eu tinha uma empresa de marketing digital e eu fazia as coisas muito legais. E aí, óbvio, eu liguei pra um monte de gente me disse que não, até eu achar um cara que disse sim. Aí o cara, não, tá, legal, vamos fazer. E eu, mas custa 2.800. O cara, não, tá, vamos fazer. Não, mas tá, tu tem que depositar então na minha conta pra... E aí o cara, tá, não, manda a conta e pá, eu tinha uma conta no Santander, não tinha CNPJ, não tinha nada, mas eu era uma agência, tinha uma empresa, né? E aí, ele, velho, aqui na minha cidade não tem Santander, tem, sei lá, Banco do Brasil. Eu, minha mãe tem conta no Banco do Brasil, eu mandei a conta da minha mãe e ele depositou no outro dia. Então, se tu quer sair daqui hoje, montar teu negócio, não sei se você vai dar consultoria, cara, é questão de quantos não tu vai ouvir. Ou se tu tem um projeto para montar uma startup que custa R$1 milhão para você lançar um aplicativo. Tem 10 mil caras no Brasil que tem mais de 10 milhões de reais na conta parado, sobrando. Ou seja, tu precisa fazer 10 mil ligações. Alguém vai investir em ti. A grande diferença está em quem tem disposição para ouvir 9.999 não. Porque dói no ser humano ouvir um não. Né? Até hoje, pra mim, os caras, te desprezo. Não é legal, ninguém gosta. Mas é o que faz a diferença, é a persistência.